Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. O governo Lula pede exclusão de alimentos e Embraer do tarifaço de Donald Trump. Ministro da Fazenda confirma plano para proteger empregos e empresas caso tarifas norte-americanas entrem em vigor na sexta-feira. Em meio à crise econômica, cresce o endividamento das famílias no Brasil. Montadoras fecham o cerco e ameaçam demitir caso Lula priorize mercado de carros chinês. Mulher defende filha de genro e mata homem a facadas no Espírito Santo. E veja também, o governo estuda acabar com aulas para estimular o acesso à carteira de habilitação. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê no Gospel News. Boa noite. O governo federal negocia a exclusão de alguns itens do tarifaço de Donald Trump. Entre eles estão os alimentos e também a empresa Embraer. Segundo integrantes do governo, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem conversado com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, na tentativa de poupar os alimentos da lista de produtos a serem taxados pelo governo de Donald Trump. Um dos itens que mais seria afetado é o suco de laranja. O Brasil hoje é o maior produtor e exportador de suco de laranja do planeta, vendendo 95% da produção para o exterior. Do total, 42% vai aos Estados Unidos. Outro item também de bastante expressão é o café. Entre janeiro e maio deste ano, os norte-americanos compraram quase 3 milhões de sacas, o equivalente a 17% de todo o volume exportado pelo país. Alckmin também negocia a retirada das aeronaves fabricadas pela Embraer do tarifaço. Um dos argumentos é o fato de o Brasil importar as peças dos Estados Unidos. Apesar de o governo negar que há negociações por setores, ministros envolvidos e integrantes da equipe de Geraldo Alckmin confirmaram as informações. O governo Lula também trabalha com outras possibilidades, mas aguarda o aval do presidente para apresentar oficialmente quais serão as medidas a serem adotadas caso de fato entre em vigor na próxima sexta-feira as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que os governos do Brasil e dos Estados Unidos estão abertos a conversas sobre as tarifas. Ao mesmo tempo, o governo Lula prepara um plano de proteção ao emprego em meio a possíveis demissões caso não haja acordo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou hoje cedo com jornalistas em Brasília e afirmou que os Estados Unidos estão abertos a discutir as tarifas contra os produtos brasileiros. Segundo ele, o Brasil nunca abandonou a mesa de negociações e há uma maior sensibilidade de algumas autoridades norte-americanas. Ao mesmo tempo, o governo Lula prepara um plano de contingência e proteção ao emprego. Haddad afirmou que o país vai superar esse momento e que o governo vai cuidar das empresas e dos trabalhadores. Fernando Haddad comentou que a área econômica considera adotar um plano de proteção ao emprego, nos moldes do que aconteceu na pandemia da Covid-19. Na época, o governo Bolsonaro pagava parte ou mesmo a íntegra de salários de empregados do setor privado, e em troca as empresas deveriam garantir por algum tempo a manutenção das contratações. O ministro não deu mais detalhes e jogou a responsabilidade da decisão nas mãos do presidente Lula. De acordo com a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, o aumento das tarifas de importação dos EUA sobre produtos brasileiros pode impactar cerca de 10 mil empresas brasileiras, que exportam para o mercado norte-americano. Essas empresas empregam juntas aproximadamente 3 milhões e 200 mil pessoas no Brasil. Fernando Haddad declarou ainda que não há obstrução dos canais de diálogo entre os governos brasileiros e dos Estados Unidos. Ele confirmou que pode haver uma conversa direta entre os presidentes Donald Trump e Lula. O senador Carlos Viana afirmou à imprensa que o principal motivo das tarifas de Donald Trump contra o Brasil vem da expansão militar e geopolítica do BRICS. Ele disse que essa informação surgiu em conversas com representantes do partido de Donald Trump. O senador Carlos Viana está nos Estados Unidos para reuniões junto a empresários e congressistas norte-americanos, com o objetivo de discutir as tarifas de Donald Trump. Segundo ele, o Brasil tomou uma posição no BRICS que hoje os Estados Unidos não concordam. Na sequência, ele disse que o Brasil está trabalhando na geopolítica militar com a China e os americanos não querem esse acordo.
O senador afirmou ainda que, enquanto o grupo tratava apenas de questões econômicas, não chamava a atenção dos Estados Unidos. Viana citou o suposto envolvimento brasileiro com uma presença na área de satélites. Em maio, uma notícia ganhou as manchetes dos jornais. O governo brasileiro espera que os serviços da empresa chinesa SpaceSail estejam disponíveis no Brasil a partir do ano que vem. O acordo com essa empresa foi assinado no ano passado. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro criticou Nicolas Ferreira nas redes sociais. Eduardo disse que Nicolas quer a prisão dele e da família Bolsonaro. Em uma publicação nas redes sociais, Eduardo criticou o parlamentar mineiro por apoio a uma influenciadora crítica de seu pai. Ele respondia a uma publicação do blogueiro Alan dos Santos, foragido nos Estados Unidos. Eduardo disse que Nicolas é uma pessoa abjeta, que defende a prisão dele e da família dele. Ele concluiu o post dizendo que é triste ver a que ponto Nicolas chegou. O filho do ex-presidente teve seus bens bloqueados há cerca de uma semana pelo ministro Alexandre de Moraes. Por conta da perseguição contra o ex-presidente e aliados dele, o governo norte-americano proibiu a entrada do ministro nos Estados Unidos. Hoje, centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro participaram de uma motociata em Brasília. O evento começou às 3 horas da tarde. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou na tarde de hoje de uma motociata em Brasília. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma multidão concentrada nas ruas de Brasília. Bolsonaro reuniu apoiadores na Moto Week, evento de motocicletas realizado no Parque Granja do Torto. O ex-presidente visitou o estande de sua marca de capacetes ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro. O ex-presidente não subiu em uma moto e fez o trajeto de carro. Ele enfrenta restrições por conta de uma cirurgia realizada em abril e corria o risco de uma eventual queda. Mais cedo ele havia falado que foi proibido pela Michele de seguir o trajeto em uma motocicleta. Jair Bolsonaro também tirou fotos com apoiadores e foi colocado nos ombros de militantes. Coronel do Exército Fabrício Moreira afirmou em depoimento ao STF que entregou ao superior dele uma carta que pressionava o Exército a dar um golpe de Estado após as eleições de 2022. O coronel do Exército, Fabrício Moreira de Bastos, confirmou, em interrogatório ao Supremo Tribunal Federal, que teve acesso e repassou ao seu superior hierárquico uma carta pressionando o alto comando militar a aderir a um golpe de Estado após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Ele afirmou que o pedido para repassar o material partiu do então chefe do Centro de Inteligência do Exército, Coronel De La Vega. A investigação revelou que Bastos compartilhou o conteúdo com outros militares das Forças Especiais, o que teria configurado um esforço de articulação. Fabrício Moreira criticou o texto da carta. Segundo ele, a carta era mal escrita, com frases soltas e sem coerência. Ele disse também que o documento poderia ser entendido como um desabafo dos oficiais. Ele também afirmou que o Exército instaurou uma sindicância interna e puniu os militares que assinaram ou divulgaram a carta. Mas Bastos negou que o conteúdo tenha sido discutido ou editado em reunião com outros militares, realizada em 28 de novembro de 2022 em Brasília. O Banco Central mostrou que o endividamento das famílias brasileiras chegou a 49% no mês de maio. O comprometimento de renda das famílias com o sistema financeiro nacional também cresceu e chegou a 27,8%. As principais montadoras que atuam no Brasil enviaram uma carta ameaçando demitir funcionários se o governo aprovar um pacote que pode beneficiar montadoras chinesas. A Volkswagen, Toyota, GM assinaram um documento no dia 15 de junho e até agora não receberam resposta. A mando do Palácio do Planalto e sob coordenação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, a administração petista pretende baixar uma norma para incentivar a produção de carros cujas peças e componentes são 100% produzidos no exterior. As montadoras brasileiras haviam anunciado recentemente cerca de 180 bilhões de investimentos no Brasil em 5 anos, sendo 130 bilhões no desenvolvimento e produção de veículos e outros 50 bilhões no parque de autopeças. As empresas estimam ainda que deixarão de contratar 10 mil trabalhadores e que 5 mil empregados atuais poderão ser demitidos se a medida favorável à China for anunciada. A carta ressalta que o impacto não se restringiria apenas às montadoras. Para cada trabalhador demitido nessas empresas, outros 10 empregos podem ser perdidos na rede de fornecedores, ampliando o efeito negativo sobre toda a cadeia produtiva automotiva.
O presidente Lula vetou hoje um trecho de um projeto de lei que reduzia a pena mínima para a lavagem de dinheiro. Hoje, as penas previstas vão de 3 a 10 anos de prisão. Mas, pela proposta aprovada pelo Congresso, a pena mínima passaria a 2 anos de reclusão. A justificativa do governo para tal veto foi que tal medida significaria enfraquecimento do arcabouço legal brasileiro no combate a essas atividades ilícitas. O presidente também sancionou o aumento da pena para roubo e furto de fios de energia elétrica ou de telefonia. Donald Trump subiu o tom contra a Rússia por conta do acordo de cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O republicano disse que vai reduzir o tempo para o país tomar uma decisão ou vai enfrentar novas sanções. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer na Escócia nesta segunda-feira. O encontro aconteceu no luxuoso resort de golfe do líder americano em Turnberry, ao sul de Glasgow. Trump disse não estar muito interessado em conversar com o presidente russo Vladimir Putin e reconheceu decepção com ele pelos ataques contínuos contra alvos civis ucranianos, além de reduzir o prazo que tinha estabelecido para o fim da guerra. Vou estabelecer um novo prazo de cerca de 10 ou 12 dias a partir de hoje. Não há motivo para esperar. Não há motivo para esperar, são 50 dias. Quero ser generoso, mas simplesmente não vemos nenhum progresso sendo feito. A Ucrânia rapidamente elogiou a posição do presidente americano e agradeceu a Trump por manter-se firme e transmitir uma mensagem clara de paz pela força. O magnata também mudou de tom em relação a Gaza, reconhecendo que havia sinais de fome real no território palestino devastado pelo conflito com Israel. Os comentários foram feitos após Trump e Starmer realizarem uma reunião bilateral focada em acabar com o sofrimento em Gaza e retomar as negociações de cessar-fogo paralisadas entre Israel e o Hamas. O republicano também anunciou que os Estados Unidos vão criar centros de alimentação sem necessidade de agendamento prévio em Gaza. Starmer, sob pressão interna para seguir o exemplo da França e reconhecer um Estado palestino, chamou a situação em Gaza de catástrofe absoluta. A dupla também discutiu a implementação de um acordo comercial entre Reino Unido e Estados Unidos, assinado em 8 de maio, que reduziu tarifas para certas exportações britânicas, mas que ainda não entrou em vigor. Mais ajuda humanitária começou a entrar na faixa de Gaza nesta terça-feira. Ao mesmo tempo, o Reino Unido afirmou que vai reconhecer o Estado palestino em setembro, caso Israel não resolva o problema no território palestino. O pior cenário de fome está em andamento na faixa de Gaza devido à intensificação dos combates, os deslocamentos em massa e as restrições à ajuda humanitária. O alerta foi publicado nesta terça-feira no relatório Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar, IPC, na sigla em inglês. De acordo com o texto elaborado por ONGs, instituições e agências especializadas da ONU, a crise humanitária no território palestino devastado por 22 meses de guerra alcançou um ponto alarmante e mortal. O documento ainda destaca que o lançamento aéreo de mantimentos autorizado recentemente por Israel não será suficiente para reverter a catástrofe. O documento lembra que o uso de paraquedas para lançar ajuda é mais caro, menos eficaz e mais perigoso do que os envios por estrada. Apesar das críticas das ONGs, a França confirmou para os próximos dias lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre Gaza para responder às necessidades mais essenciais e urgentes da população civil. Nesta terça, o Programa Mundial de Alimentos, uma das maiores organizações humanitárias do mundo, se juntou aos alertas internacionais de que a fome está em curso na faixa de Gaza. Este alerta está sendo publicado hoje porque a situação piorou muito nos últimos meses. O que vimos foi uma deterioração dos indicadores de segurança alimentar e nutrição. Os indicadores de consumo de alimentos estão nos piores níveis desde o início do conflito em Gaza. E agora ultrapassaram os limites da fome na maior parte do território. No caso dos indicadores de desnutrição, eles ultrapassaram os limites da fome na cidade de Gaza. In the case of malnutrition indicators, they have exceeded famine thresholds in the case of Gaza City. Ross Smith, diretor de emergência do PMA, disse ainda que não é necessário um sistema novo de distribuição. Precisamos apenas que nos seja permitido trabalhar e alcançar as pessoas onde elas estão.
Durante o último cessar-fogo, nossa organização transportava mais de 200 caminhões por dia, operando em mais de 400 pontos de distribuição. Como sabem, precisamos de uma ampla cobertura. Em maio passado, a classificação integrada de fases da segurança alimentar havia registrado 1,95 milhão de habitantes da faixa de Gaza, 93% da população, em situação de crise. Desse número, 925 mil enfrentaram uma situação de emergência e 244 mil de catástrofe. Donald Trump também comentou sobre a situação na faixa de Gaza, disse que há sinais de uma fome real no território palestino. O republicano anunciou a criação de centros de distribuição de alimentos para que as pessoas possam entrar livremente. O som do avião é o anúncio de que os alimentos estão chegando. Após serem jogados da aeronave, começa a corrida para tentar pegar alguma coisa. Disparos de arma de fogo são ouvidos. Os tiros não dispersam a multidão de famintos que disputam um pouco de comida. A cena ocorreu nesta segunda-feira no acampamento de Al-Zawiya, no centro da faixa de Gaza, mas se tornaram frequentes em várias outras regiões do território. Estamos morrendo de fome em Gaza e sendo massacrados. Ninguém se importa, somos oprimidos. O que foi deixado não é suficiente. Há pessoas que não receberam nada e outras receberam apenas um pouco. As agências internacionais começaram a distribuir ajuda no território palestino após a pausa limitada das hostilidades anunciadas por Israel no domingo. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta segunda-feira que os Estados Unidos criarão centros de distribuição de alimentos na faixa de Gaza, onde disse que há sinais de fome de verdade. Vocês viram as áreas onde eles realmente têm comida e as pessoas estão gritando por comida e eles estão a 35, 40 metros de distância e eles não deixam porque há linhas montadas, sejam elas montadas pelo Hamas ou quem quer que seja, mas são muitas linhas rígidas, então temos que nos livrar dessas linhas. Mas vamos conseguir comida boa e forte, podemos salvar muitas pessoas, quer dizer, algumas dessas crianças estão, isso é realmente fome, eu vejo isso e não dá para fingir, então vamos nos envolver mais ainda. Já fizemos alguns transportes aéreos antes, alguns lançamentos aéreos, e as pessoas estão correndo para conseguir. Nas últimas semanas, a ONU e ONGs alertaram sobre o risco de fome generalizada entre os mais de 2 milhões de habitantes de Gaza, onde a guerra eclodiu após o ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023. O território está cercado por Israel. A Alemanha informou que vai organizar uma ponte aérea humanitária para Gaza junto com a Jordânia para ajudar a população do território. E um homem armado com um fuzil abriu fogo em um prédio de luxo em Nova York. 5 pessoas morreram, entre elas um policial. Um atirador com problemas de saúde mental abriu fogo em um arranha-céu no centro de Manhattan na segunda-feira, matando 4 pessoas, incluindo um policial, antes de aparentemente tirar a própria vida. Uma 5ª vítima estava em estado crítico após ser baleada. O atirador foi flagrado por imagens de câmeras de segurança, saindo de uma BMW preta e carregando um fuzil M4. Ao entrar no prédio, ele atirou contra um policial antes de abrir fogo no saguão. O atirador então pegou um elevador até o 33º andar e continuou os ataques. Depois foi encontrado pelos policiais ao lado de sua arma. Todos ficaram confusos, tipo, o que está acontecendo? Então alguém percebeu, viu online, que alguém entrou com uma metralhadora. Ele entrou direto em um prédio bem ao lado. Vimos a foto dele andando pela mesma área que eu atravesso para almoçar todos os dias. O prédio comercial na Park Avenue 345 é sede da NFL e da auditora KPMG, aparentemente o alvo do atirador, que acredita-se ter agido sozinho. O homem foi identificado como Shane Tamura, de Las Vegas, e um revólver, munição e carregadores foram encontrados em seu veículo.
O atirador tinha histórico de problemas de saúde mental. Após semanas de tensão, a União Europeia saiu em defesa do acordo que fechou com os Estados Unidos. Mas as negociações não agradaram a todos. A União Europeia defendeu nesta segunda-feira o acordo firmado com os Estados Unidos para evitar uma guerra comercial. Eu sei que para alguns esse potencial de um outro resultado pode parecer muito atraente agora, mas eles não analisaram todos os números, todas as consequências, todo o impacto que isso teria em todos os setores, e nós fizemos isso. Fizemos isso e, portanto, com plena consciência, tenho 100% de certeza que este acordo é melhor do que a guerra comercial com os Estados Unidos. Mas nem todos no bloco europeu ficaram satisfeitos com o que se sabia sobre o acordo, que inclui uma tarifa de 15% sobre os produtos europeus exportados para o mercado americano, metade dos 30% que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a ameaçar. Em linguagem simples, a economia alemã sofrerá danos consideráveis por causa dessas tarifas, mas estou bastante certo de que não se limitará apenas à Alemanha e à Europa. Também veremos as consequências dessa política comercial na América. Sobre o acordo comercial que hemos conocido no dia de hoje. Em relação ao acordo comercial que soubemos hoje ou ontem à noite, sempre disse a mesma coisa. Aprecio os esforços feitos pela Comissão Europeia. Valorizo a atitude construtiva e de negociação da presidente da Comissão Europeia. De qualquer forma, apoio este acordo comercial, mas o faço sem nenhum entusiasmo. E, em todo caso, respaldo este acordo comercial, mas lo hago sem nenhum entusiasmo. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, recebeu positivamente o acordo firmado, destacando que isso evitou consequências imprevisíveis e potencialmente devastadoras. No domingo, após várias semanas de negociações, o presidente americano Donald Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegaram a um entendimento que eliminou a possibilidade de um conflito comercial em larga escala. Além da tarifa de 15% estabelecida, a União Europeia se comprometeu a comprar cerca de 750 bilhões de dólares, mais de 4 trilhões de reais em energia, e a fazer investimentos adicionais nos Estados Unidos de 600 bilhões de dólares, 3,3 trilhões de reais. Enchentes provocaram a morte de pelo menos 3 pessoas na Romênia. Moradores do nordeste da Romênia sofrem com as enchentes. Vários rios transbordaram e arrastaram tudo em seu caminho após fortes chuvas. As inundações provocaram morte e destruição. Até esta segunda-feira, pelo menos 3 pessoas morreram. Centenas tiveram de deixar suas casas. Alguns resgates foram feitos de helicóptero. Os socorristas procuram desaparecidos. Estradas estão bloqueadas e pontes destruídas, o que dificulta o trabalho das equipes. A Romênia já havia sido afetada no ano passado por um clima severo, que deixou 7 mortos no sudeste do país. Um ataque a uma igreja deixou 43 mortos no nordeste da República Democrática do Congo. Nesta segunda-feira, familiares enterraram as vítimas do ataque rebelde em uma igreja no nordeste da República Democrática do Congo. A ação ocorreu no domingo e, segundo a Missão de Paz da ONU, deixou 43 mortos, incluindo 9 crianças. Segundo um porta-voz militar, os agressores faziam parte das Forças Democráticas Aliadas, grupo predominantemente muçulmano que jurou lealdade ao Estado Islâmico em 2019. Membros do grupo atacaram uma igreja católica no município de Komanda, onde fiéis se reuniam para rezar. Estamos realmente chocados. Crianças e mulheres foram mortas. Nos perguntamos o que as forças de segurança destacadas em Komanda estão fazendo. Eles não estão fazendo seu trabalho, não estão fazendo nada. O exército está lá, a missão da ONU está lá, mas eles não estão fazendo absolutamente nada. O exército congolês criticou o que chamou de massacre em larga escala e explicou que os civis foram surpreendidos e mortos com facões e outros ficaram gravemente feridos. Antes da ação, a região da fronteira com Uganda passava por um período de relativa calma há meses. No final de 2021, os exércitos congolês e ugandense lançaram uma operação conjunta para eliminar as forças democráticas aliadas. Mas ainda assim, o grupo, composto em sua maioria por rebeldes ugandenses, matou milhares de civis e intensificou os ataques no nordeste do Congo.
2 ataques contra civis deixaram pelo menos 17 mortos no distrito de La Guayas, no Equador. 2 ataques contra civis fizeram pelo menos 17 vítimas na área costeira do Equador. O saldo foi apresentado nesta segunda-feira pela polícia, um dia depois do episódio. Segundo as autoridades, o primeiro ataque deixou 15 mortos. Os mesmos agressores atiraram contra outro grupo de civis em um local próximo e mataram mais 2 pessoas. O massacre ocorreu no distrito de La Guayas. O presidente Daniel Noboa declarou guerra ao crime organizado no ano passado e afirmou que o Equador enfrentava um conflito armado interno por conta do avanço do tráfico de drogas. De acordo com dados oficiais, o país registrou mais de 4.000 homicídios nos primeiros meses de 2025. Na Tailândia, 5 agentes de segurança morreram e uma pessoa ficou ferida nesta segunda-feira em um ataque a tiros na capital Bangkok. A polícia informou que o agressor se suicidou após os disparos. As autoridades também investigam qualquer possível ligação com os atuais confrontos na fronteira entre Tailândia e Camboja. O incidente ocorreu em um local próximo ao mercado Chatuchak, destino turístico popular e que atrai muitos visitantes nos fins de semana. Ataques a tiros são frequentes na Tailândia, onde há acesso relativamente fácil a armas de fogo. A Argentina solicitou a participação em um programa de isenção de vistos para os Estados Unidos. Mais de 1 milhão de argentinos visitam os norte-americanos todos os anos. O governo da Argentina entregou nesta segunda-feira um pedido de ingresso no programa de isenção de vistos dos Estados Unidos. O presidente argentino Javier Milei, aliado do presidente americano Donald Trump, recebeu na Casa Rosada a secretária do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem. Entre outros assuntos, discutiram o pedido formal da Argentina para ser incluída no programa de isenção de vistos, que permite que cidadãos de países beneficiados entrem nos Estados Unidos sem visto e permaneçam por até 90 dias a negócios ou turismo. Isso colocaria a Argentina em um grupo seleto de países com esse privilégio, escreveu a presidência em um comunicado. Não há uma data definida para saber se a Argentina se tornará o segundo país da América Latina, depois do Chile, a se beneficiar desse programa. Cerca de 1,2 milhão de argentinos viajam anualmente aos Estados Unidos, detalhou o diretor de Cooperação Internacional do Ministério da Segurança argentino, Alberto Furich. A Argentina já havia feito parte do programa até 2002, quando perdeu o privilégio após a crise econômica e social do ano anterior, que desencadeou uma onda migratória. Milei considera Trump um aliado natural e estratégico, e Trump tem simpatia pelo presidente argentino, chegando a chamá-lo de grande líder. 30 pessoas morreram após uma tempestade atingir a cidade de Pequim, a capital da China. Um jornal estatal relatou que mais de 80 mil pessoas foram retiradas da cidade por conta do temporal. Cerca de 30 pessoas morreram em Pequim devido às fortes chuvas que atingiram a capital chinesa. O fenômeno obrigou a retirada de milhares de pessoas de suas casas. O número de mortos foi maior em Mingyun, um subúrbio a nordeste do centro da cidade. De acordo com a mídia estatal, os distritos de Huairou e Fangshan também foram afetados. Dezenas de estradas tiveram de ser fechadas e mais de 130 vilarejos ficaram sem luz. Linhas de energia elétrica foram arrastadas pela lama, enquanto veículos militares e ambulâncias trafegavam pelas ruas alagadas. As autoridades meteorológicas chinesas emitiram alertas de chuva para Pequim e para as regiões vizinhas de Hebei e Tianjin. O governo também emitiu avisos para outras 10 províncias no norte, leste e sul da China. A previsão é de que as chuvas continuem até quarta-feira. O presidente chinês Xi Jinping pediu às autoridades na noite de segunda-feira que se preparassem para o pior cenário e acelerassem a realocação de moradores das áreas com maior risco de inundações. O exército tailandês acusou hoje o Camboja de violar a trégua entre os dois países e afirmou que os confrontos continuaram. O exército da Tailândia acusou o Camboja nesta terça-feira de violar a trégua entre os dois países e afirmou que os confrontos continuaram. As duas nações concordaram na Malásia com um cessar-fogo imediato e incondicional que entrou em vigor à meia-noite de 28 de julho de 2025, ao longo de sua fronteira de 800 quilômetros. Mas o porta-voz militar tailandês, Wintai Suare, disse nesta terça que no momento em que o acordo entrou em vigor, eles detectaram que forças cambojanas haviam lançado ataques armados em várias áreas do território tailandês.
e afirmou em um comunicado que a Tailândia era, portanto, obrigada a responder adequadamente, exercendo seu legítimo direito à autodefesa. Na cidade cambojana de Samraong, a 20 quilômetros da fronteira, um jornalista da agência France Presse afirmou que o som das explosões cessou 30 minutos antes da meia-noite e que houve silêncio até o amanhecer. Enquanto isso, o exército cambojano declarou que não houve confrontos armados. Após o cessar-fogo incondicional e imediato que entrou em vigor à meia-noite, este é o primeiro passo para acalmar o conflito e restaurar a paz e a segurança. Como resultado positivo, não houve confrontos armados em nenhuma região. Os confrontos dos últimos dias deixaram pelo menos 38 mortos e deslocaram quase 300 mil pessoas, levando à intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois países do Sudeste Asiático têm uma disputa sobre sua fronteira, definida durante o domínio colonial francês há décadas, mas confrontos dessa magnitude não eram registrados desde 2011. E no próximo bloco, a Polícia Federal investiga desvio de emendas em eventos de jogos digitais. E mulher é atacada brutalmente com socos pelo namorado dentro de elevador. Não saia daí. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação para investigar desvios de recursos de emendas parlamentares em eventos de esportes digitais. O prejuízo é estimado em quase 15 milhões de reais. Os investigadores apuram irregularidades na execução de cerca de 15 milhões de reais em recursos públicos repassados à Associação Moriá. As investigações apontam indícios de falsificação de orçamentos e fraudes em termos de subcontratação de serviços, com suspeitas de participação de empresas de fachada, sem rastreabilidade dos recursos federais. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em mais de 13 milhões de reais, mais de 81% do orçamento destinado para o projeto. Além dos mandados de buscas, agentes também apreenderam veículos e imóveis e realizaram o bloqueio de contas bancárias de empresas investigadas. Ao todo, cerca de 25 milhões de reais em recursos e bens foram apreendidos. O Supremo Tribunal Federal determinou também a suspensão de novos repasses de recursos federais à associação investigada, bem como a proibição de transferência de valores a terceiros. Um homem de 32 anos morreu após ser esfaqueado pela sogra na tarde do último domingo. A mulher defendeu a filha de 22 anos que estava sendo ameaçada pelo próprio genro. As imagens mostram Felipe Catânio em frente ao prédio onde a sogra e a filha moram. No vídeo, ele aparece gesticulando, com um objeto nas mãos, que seria um soco inglês. Na sequência, a mãe da jovem aparece com uma faca na mão e, após uma discussão, ela fura o pneu da bike de Felipe, que revida com um chute no rosto. Ele chega a se afastar com a bicicleta, mas retorna na calçada correndo e parte para cima das duas mulheres. É neste momento em que Felipe é ferido com uma faca no tórax. As imagens mostram também ele tentando ficar de pé, mas cai alguns metros depois. Com as mãos sujas de sangue, ela volta para dentro do prédio. Após deixar o local, a aposentada compareceu à delegacia, acompanhada por um advogado. Passou cerca de 6 horas em depoimento e foi liberada. O advogado também disse que a filha da cliente queria o fim do relacionamento, mas Felipe não aceitava a decisão. Uma mulher de 35 anos foi brutalmente agredida pelo namorado dentro do elevador do prédio onde mora, em Ponta Negra, na zona sul de Natal. Igor Eduardo Cabral foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. O crime aconteceu no último sábado e foi registrado pela câmera do elevador do condomínio. O vídeo mostra o casal discutindo e quando a porta do elevador se fecha, Igor parte para cima da vítima e começa a desferir socos contra ela. De acordo com uma amiga da vítima, o segurança do condomínio, que via as imagens da agressão pela câmera do elevador, acionou a polícia militar. Segundo ela, a discussão começou por conta de ciúmes. O agressor passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio Grande do Norte. Igor Eduardo Cabral tem 29 anos, é estudante e ex-jogador de basquete e também é dono de um histórico de brigas. Em depoimento, ele alegou que tem síndrome do espectro autista e tem claustrofobia.
Igor também disse que nunca foi preso ou processado anteriormente, mas a polícia encontrou boletins de ocorrência em que o nome de Igor Cabral está envolvido em brigas com outras pessoas. Em um dos casos, houve troca de agressões físicas dele com amigos dentro de uma casa. 5 pessoas morreram após uma colisão frontal entre um carro e um ônibus de turismo em Janaúba, Minas Gerais. Todos os ocupantes do carro ficaram presos às ferragens e morreram no local. Segundo a polícia militar, o motorista do ônibus relatou que o carro invadiu a contramão e, apesar de tentar frear, ele não conseguiu evitar a colisão. Os policiais constataram marcas de frenagem no local, indicando que o carro possivelmente acessou a pista contrária. As vítimas eram avó, filha e netos, que retornavam de uma viagem na região de Belo Horizonte. Já o motorista do carro era um amigo da família. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 32 romeiros que retornavam de uma peregrinação a Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Os feridos do coletivo foram levados para o Hospital Regional de Janaúba, em ambulâncias do SAMU. E a seguir, o governo estuda acabar com aulas para tirar carteira de habilitação. E ainda, indígenas e cientistas se unem para salvar um anfíbio considerado tesouro. E para quem precisa tirar a carta de habilitação, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou hoje que o governo pretende eliminar a exigência de aulas em autoescolas de todo o país. Segundo ele, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. Em entrevista nesta terça-feira, o ministro destacou que o custo elevado tem levado milhões de brasileiros a dirigir sem habilitação. Segundo o ministro, o governo estuda formas de reduzir ao máximo o custo da CNH, permitindo que mais pessoas possam se qualificar e obter o documento. Renan Filho afirmou que cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação atualmente, e outros 60 milhões têm idade para obter a CNH, mas ainda não possuem o documento. Ele afirmou também que 40% das pessoas que compram moto não possuem habilitação. Renan Filho criticou o modelo atual, que, segundo ele, favorece a atuação de máfias em autoescolas e nos exames. E essa é uma das principais pautas dos brasileiros durante o processo para tirar a carta. Muitos reclamam da pressão e até mesmo abusos por parte de aplicadores da prova. Ele citou ainda que a proposta pode ser colocada em prática por meio de regulamentação, sem passar pelo Congresso Nacional. Indígenas e cientistas se unem no México para salvar um anfíbio considerado um tesouro. Os moradores do entorno do lago Pátzcuaro, em Michoacán, no oeste do México, viveram da pesca por décadas. Mas agora alguns se dedicam à coleta de ovos do axoque, uma salamandra capaz de regenerar os próprios órgãos. O anfíbio também possui propriedades nutricionais e medicinais para o tratamento de doenças respiratórias. Segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, o axoque está criticamente ameaçado. Os motivos para isso são a pesca excessiva, a poluição e a extração de água do habitat do animal no estado de Michoacán. Em resposta a isso, como uma das estratégias e ações que estão sendo tomadas, temos o que se conhece como conservação ex situ, ou conservação em cativeiro. Esta é uma estratégia da biologia da conservação que é aplicada a espécies seriamente ameaçadas ou mesmo extintas na natureza. Que estão extintas em seu meio natural. Os ovos coletados pelos pescadores são levados a um laboratório da Universidade Michoacana, onde eclodem. Depois que os animais crescem, eles retornam às instalações dos pescadores até estarem prontos para serem soltos. O objetivo principal de nós como pescadores é resgatar. Nosso principal objetivo é resgatar tudo o que estava se perdendo e devolver ao lago. Não negociamos nem vendemos nada. Tudo é para devolver ao lago. Não negociamos nós sacar de que nós vendemos, senão é todos para o regresso ao lago. O axoque é parente do arrolote, natural de Xochimilco, ao sul da cidade do México, que praticamente desapareceu por completo da natureza. Primeiro, o objetivo era para novamente tê-los no lago. Primeiro, o objetivo era ter os axoques no lago novamente. O segundo objetivo era que nossas novas gerações os conhecessem, porque os pais falavam para as crianças do axoque, mas fisicamente eles não conheciam. O axoque pertence ao gênero Ambistoma, estudado pela ciência devido à extraordinária capacidade de regenerar membros mutilados e partes de órgãos como cérebro e coração.
A importância que se le está dando a estas espécies são que a importância dada a esta espécie é devida a muitos traços da biologia e fisiologia dela. São organismos modelo para muitas pesquisas, especialmente na área médica. Investigações, sobretudo médicas. A pele do anfíbio possui combinações de cores que podem torná-lo imperceptível. De acordo com lendas do povoado de Pátzcuaro, ele foi originalmente um deus maligno que se escondeu na lama do lago para fugir do castigo de outras divindades. Hoje, a colaboração entre cientistas e indígenas resultou em uma população estável de achoques, com cerca de 80 a 100 indivíduos. Mas este número ainda é muito menor do que há 40 anos. Começou agora há pouco as oitavas de final da Copa do Brasil. Botafogo e Bragantino já estão jogando no estádio Newton Santos. A partida começou às 7 horas e amanhã a gente traz os resultados aqui no Gospel News. O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube TV Rede Gospel Oficial. Uma boa noite e até amanhã.